Vista. O esporte gramadense em destaque aqui no GJR nesta manhã de terça-feira. Muito bom dia, Lucas Roldo. Que legal a gente recebeu o Lucas aqui, né, Cabelo? Pô, sensacional. Um cara que eu já queria ter trazido há um tempo e daí de vez em quando falava com o Rafa e tudo, agenda, mas agora fechou. Muito legal. Muita coisa pra gente falar, inclusive, né? A pauta é bem extensa. Bem extensa. Vamos aproveitar aqui o Lucas pra gente abordar tudo que tem que falar aqui sobre o esporte em Gramado. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria imensa estar aqui. E estávamos pelo convite somente. E ele veio. Muito feliz em poder falar um pouquinho do esporte da nossa região. Pô, Lucas, vamos lá. Quando a gente fala em esporte, não tem como não levar o nome do Lucas junto com o esporte. Porque ele já tá, né, segundo, abre aspas, mandato, né, segunda vez como secretário de Gramado, mas também tem um trabalho junto ao gramadense. É um esportista também, sempre fomentou eventos e, né, nessa última eleição ainda se elegeu vereador junto ao PP, fez uma votação expressiva, 1.353 votos. Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho do trabalho como secretário geral, né? Porque ser secretário de esportes, não é? A gente sempre olha assim, aquela questão, né, Léo? Tu vai numa quadra de futsal e tudo mais, mas ser secretário de esporte é muito mais amplo, né? Porque eu queria que tu falasse exatamente isso, sobre o trabalho de secretário em geral. Como que é um dia a dia de um secretário de esporte, cara? É um dia a dia dinâmico, né? Na verdade, quando a gente aceitou o desafio, eu trabalhei com esporte, comecei no Gramadense em 2008, já como estagiário, voluntário, depois ocupei praticamente todas as funções dentro do Gramadense e me formei em Educação Física, uma pós-gestão esportiva, e aí eu recebi o convite do prefeito Nestor, do vice-prefeito Luia, para trabalhar com o esporte de uma forma diferente, com uma ferramenta de educação, uma ferramenta de saúde, trabalhar visando esse contraturno, porque a gente tem uma questão da administração Nestor e Luia que ela é muito visionária em todos os sentidos, né? E no esporte não foi diferente, a estrutura física já existia. A gente entendia que Gramado é uma cidade turística, teríamos que trabalhar com turismo esportivo, mas principalmente dar atenção ao nosso munícipe, né? Ou seja, a gente trabalhou muito forte para ampliar esses projetos sociais. Hoje são mais de 2.500 vagas para crianças em projetos esportivos gratuitos. Então a gente trabalha como secretário muito nisso, nesse dia a dia, com a criança, com a formação, junto com as famílias. Fora isso, a gente também trabalha muito na organização de competições essas para o munícipe também. A gente faz mais de 40 eventos municipais em Gramado, de várias modalidades esportivas, e também com o turismo esportivo que faz parte, né? A gente usar da estrutura que as nossas cidades têm para trazer para cá grandes eventos que se tornam lazer aos nossos moradores, mas também que movimentam a nossa economia e faz a roda girar, né? Movimenta o comércio em Gramado e esse comércio acaba investindo novamente no esporte para desenvolver nossos projetos. Que espetáculo. Interessante. Eu acho sensacional essa ideia de uma secretaria, né? A gente tem uma realidade um pouco diferente aqui em Canela, né? Eu não tô aqui usando isso para fazer uma crítica a Canela, mas a gente vê como o esporte de Gramado explodiu nos últimos anos exatamente com essa premissa, né? A gente que olha de Canela com a ideia, eu que me criei no esporte de Canela nos anos 80 e 90, que a gente tinha, né, a primeira divisão, a segunda divisão, principalmente olhando pro futsal, quinta era Gramado, sexta Canela, para não fazer igual, né? E a gente vê o boom principalmente com os aparelhos, né, de Gramado. A chegada, né, do Peninão é que Peninão, a Vila Olímpica. Cara, como é que é hoje? Como faz, por exemplo, assim, com as estruturas? Vocês têm estruturas muito definidas. E aí tu falou, por exemplo, dos contraturnos. Todas as escolas de Gramado têm ginásios hoje. Toda a parte de aparelho, ela é bem definida. Vocês têm quadras em todas as escolas, todas estruturadas? Em todas. Isso, como eu falei, foram ciclos de gestões, né? Essa questão da estrutura esportiva, ela começou há anos atrás, em outras administrações, inclusive do próprio Nestor e Luia, onde houve esses investimentos em todos os bairros, todas as escolas com ginásios esportivos. Alguns mais modestos, outros um pouco maiores, né? E a implantação de todo o complexo da Vila Olímpica, a questão lá atrás, quando a administração
vamos dizer assim, compra o Ernestão, a movimentação dos canarinhos. Então a gente tem boas estruturas. E na antiga gestão, o ex-secretário Jacó também trabalhou muito forte nessas áreas de lazer, né? E a gente vem potencializando isso. Hoje, combinando a nossa estrutura esportiva com o que as nossas cidades têm para oferecer na gastronomia, na hotelaria e na segurança pública, na saúde pública, não tem como dar errado. É só a gente literalmente tirar a bunda da cadeira e correr atrás que as coisas vão acontecer. A gente vinha conversando fora do ar, é um ano muito atípico, um ano que as empresas estão calejadas, vêm dessa catástrofe climática, os patrocínios saíram um pouco, né, da nossa rota, mas a gente tem que ser criativo e continuar movimentando os nossos projetos com a força que a gente tem. Então agora não é hora de parar, é hora de a gente trazer mais eventos ainda para que as cidades sejam mais vistas e a gente tenha mais investimentos e a comunidade entenda a importância do esporte para nós. Até indo pro lado de eventos, né? Vocês têm um calendário bem amplo, né? A gente vê muito eventos, por exemplo, com artes marciais, crossfit, a gente já viu em algumas épocas. E, por exemplo, tem a Supercopa Gramado de Futsal, que depois a gente vai ampliar. Qual que é a média de captação de eventos por ano que Gramado traz? Tem uma média, mais ou menos? A curva foi grande, porque no primeiro ano que eu assumi alguns anos atrás, no primeiro ano dessa nossa última gestão, a gente estava ainda em pandemia, aí foi liberando aos poucos, né? E teve um pico muito bom em 2023, mas em 24 de novo, com a catástrofe climática, caiu. Esse ano a gente estima realizar entre 60 e 70 eventos esportivos em Gramado, somente esportivos. Aí já entra os municipais, já entra eventos nacionais, regionais, enfim, como eu falei antes, para movimentar o lazer, movimentar a nossa economia dentro da cidade. E é uma integração de todas as secretarias, né? Hoje eu falo como secretário de Esporte e Lazer, mas a união que as secretarias têm dentro de Gramado, isso faz muito sentido em todos os quesitos. Então, os eventos que a gente faz, eu conto com o apoio de literalmente todas as secretarias do município, ou para as estruturas físicas, ou em busca de patrocínios, ou na ajuda de organização. Então, a cidade abraçou essa causa, né? Junto com a Gramado Tour, junto com a Secretaria de Turismo, junto com a Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, enfim. É um apelo da cidade. Quando a gente se fala em eventos esportivos, todos abraçam. Isso é muito gratificante e isso está dando resultado. Né? Muitas vezes eu digo, o Lucas fica à frente deles, mas é todo um escopo por trás. É um time colaborativo, né? Um time que trabalha de forma colaborativa. Eu tenho, já tem legal. Aqui, ouvinte, João Pedro Raimundi. Que baita acerto, o Lucas é um fenômeno. Abraço. Legal. Gabriela perguntando se vai ter esse ano torneio de beach tênis em Gramado, porque beach tênis é uma febre. Beach tênis está no nosso calendário já. Beach tênis vai ser em parceria com o Curta, com os guris que são muito parceiros. E por que a gente agradece essa parceria? A gente ainda não tem quadras públicas fechadas, cobertas, né? E o nosso clima aqui ele é muito úmido. Sim. Então a gente preferiu fazer essa parceria tanto no beach tênis quanto no futevôlei, no vôlei de areia com o Curta, onde eles cedem espaço pra gente conseguir fazer o nosso municipal lá dentro. Perfeito. Léo, um belo equipamento, né? Diga-se de passagem, né? O Curta. O Curta, os guris são feras. Muito bom. Antes da gente falar sobre a Copa Gramado, né, eu queria também trazer esse paralelo, né, do quanto, assim, na opinião do Lucas, é possível incrementar a receita do turismo com o turismo esportivo, né? E que outras competições, que outras modalidades estão previstas para virem para Gramado em 2025, que talvez sejam novidades que não vieram ainda em anos anteriores. Que a gente tem de novos eventos vindo para esse ano. A gente até por essa curva que eu falei de altos e baixos, né, no que a gente passou nos últimos anos, a gente não conseguiu mensurar ainda o ticket médio dos eventos esportivos, o número de pessoas em si. É um trabalho que a gente está fazendo agora junto à Secretaria de Turismo, com o secretário Ricardo, a Gramado Tour com a presidente Rosa Helena também muito atuante nessa parte. A gente quer sim mensurar isso em números, mas a gente sabe a força, a potência, visto o que já foi feito em Gramado, visto que recebemos um prêmio como Cidade Sul-Americana do Desporto em 2023, chancelado pela Unesco. Isso é muito grande, que às vezes até a gente esquece de falar. E então
o leque de modalidades ele é infinito, porque gramado comporta muita coisa. Então as artes marciais vêm crescendo muito por serem também esportes de ginásio, vamos dizer assim, que o nosso clima ajuda, né? A gente teve eventos de crossfit que vem crescendo muito, o beach tennis vai crescer, esse ano vamos fazer 2 eventos de fisiculturismo em Gramado, que também é muito interessante. O mundo fitness vem crescendo muito. A corrida de rua é algo que, não digo que está saturado, mas essa não é a palavra. O calendário está cheio, lotado. Sim. Dificilmente a gente consegue outras provas de corrida de rua, porque já tem muitas em Gramado consolidadas, né? A gente tem o Municipal de Corrida de Rua, a gente tem a Maratona Lagueto, a gente tem as provas do Beto Bocalon, a gente tem as provas da Gramado Tour de Corrida de Rua, que também então já é um sucesso, né? O futebol e o futsal é paixão nacional e a nossa estrutura é muito boa. Gramado conta com o Ser Gramado, que é quem nos ajuda a organizar a Supercopa Gramado de Futsal, e por isso ela cresce tanto. E o Centro Esportivo Gramadense, a gente não precisa falar da estrutura que o clube vem desenvolvendo, então o futebol ele fica em atividade. Mas hoje eu destacaria as artes marciais. É algo que no futuro, além de a gente ver esse resultado na questão humana, na questão social, a gente vai ver muito atleta de várias artes marciais aqui da nossa região se destacando mundo afora, que já estão. Eu vejo o taekwondo que tá muito legal. Ainda tem muitas nuances do karatê também que a gente vê. O próprio jiu-jitsu, que é uma arte que se desenvolveu muito nas últimas décadas, né? Popularizou muito, e a gente vê diversas modalidades surgindo. Cara, eu acho sensacional esse mix que Gramado consegue contemplar, e nunca esquecendo, né, que a paixão nacional é o futebol, né? E aí eu vejo as linhas, né? Vocês fazem trabalho também com os campos de futebol nas linhas, por exemplo, com todas as estruturas que tem, porque eu sempre vejo, por exemplo, a gente vai jogar um futebol no final de semana com aqueles times de final de semana, por exemplo, no Mato Queimado, na Furna, todos aqueles campos estão bem cuidados. Vocês também têm parceria com esses campos? Com praticamente todos. A gente entendeu que o nosso interior também tem que ser potencializado. Então a gente potencializou desde os jogos rurais, né? Da bocha, da canastra, do 66, do bolão. O bolão tá num declive, a gente tá tentando recuperar de novo, né? E os campos de futebol não é diferente. Os clubes do interior sofreram muito na pandemia. Até a característica do público mudou, as pessoas acabaram ficando mais em casa, não indo mais pros clubes. Então a gente vem dando esse suporte, esse apoio, também usando essas estruturas. Então a gente consegue ajudar essas estruturas de interior manter as boas estruturas que tem, e também a gente consegue assim usufruir disso em pequenos eventos, em campeonatos. Esse ano vamos voltar com a 2ª divisão de futebol de campo, levando algumas partidas para o interior. Isso a gente tem que movimentar essas sociedades. Essa é uma preocupação nossa também. E tem belos campos, né? Sempre bem cuidados, né? Excelentes, né? E a Ávila Baixa lá eu acho fantástico, né? Tem vários campos ali, fora o Independente da Serra Grande ali, tem toda essa parte, né, cara? A linha nova. Exato, e é como o Lucas falou, né? Tu potencializa, a comunidade também se sente valorizada, né? Então tu chega lá, tá um campo bem cuidado, tá uma estrutura, tem toda a parte social que eles curtem também, então eles se sentem valorizados, e é essa parte, né, a gente acha que até não é esporte, mas tem a canastra, tem o 66, tem toda uma família envolvida, né? Se o filho tá jogando futebol, daqui a pouco o pai tá jogando uma canastra, a mãe jogando um bolão, por aí, né? Eu me criei dentro do Esporte Clube Independente, né? Então me criei ali ao redor dos esportes, seja ele qual for, por isso que até criei esse gosto para isso, né? Então a gente sabe o quanto é importante ambientes saudáveis para as nossas crianças, para as nossas famílias, né? É isso que a gente vem trabalhando. Falta bastante coisa? Claro que falta. A gente fica falando aqui, parece que é tudo perfeito, não? Lindo, maravilhoso. A gente precisa evoluir bastante, mas o que Gramado faz e que tem que ser elogiado é que a gente se preocupa e tenta realizar.
certo? Não está perfeito, temos que trabalhar muito em todas essas áreas que a gente conversou aqui ainda, mas a gente tá buscando sempre melhorar sem priorizar, atendendo todas de uma forma igual. Perfeito. 8 horas e 18 minutos, a gente vai seguir o nosso bate-papo no próximo bloco, né? O Lucas vai seguir com a gente pra gente falar ainda mais sobre a Copa Gramado, sobre o gramadense e sobre o esporte em Gramado no geral. 8 horas e 19 minutos, estamos num rápido intervalo, na sequência tem mais GJR Entrevista aqui na Clube. Grande Jornal Regional.